você sobre como tem sido e como foi esse um ano. Dia 16 agora, dia 16 e 7, eu completo um ano de doutorado em Cotutela aqui na Universidade de Burgos. E esse vídeo para falar um pouco sobre a dinâmica de como tem sido isso. Primeiro, sobretudo, acho que os ensinamentos de poder estar de várias circunstâncias, morar fora e também ao mesmo tempo, além de morar fora, poder estar num grupo diferente, poder ganhar novos conhecimentos, né? Então, ensinamentos profissionais e também pessoais. Acho que nesse período que eu pude estar aqui eu aprendi a bioinformática, ou o suficiente para começar a ser um pesquisador dentro da área de bioinformática em virologia, que basicamente seria a bioinformática seria como uma tradução de você pega um organismo vivo, uma bactéria, um fungo, um vírus, um organismo vivo, mas enfim, algum tipo, algo nessa linha, pega o material genético desse organismo, passa para um equipamento para que ele seja traduzido para um computador. E aí dentro do computador você consegue comparar padrões e entender dinâmicas que acontecem dentro do material genético, né, do genoma, que todo mundo tem, bactéria, fungo, vírus, respostas baseadas em boas perguntas, né? Então você faz algumas perguntas, será que nessa bactéria eu tenho não sei o que, nesse vírus eu tenho um gene para tal coisa, e aí você responde usando a bioinformática. Então, principalmente, sem dúvida nenhuma, acho que ensinamento número um, acho que foi ter aprendido bioinformática, o começo da bioinformática, o suficiente para eu poder caminhar com os meus pés. Então, aprender a usar alguns programas pensando em algumas respostas para bactérias especificamente e também para vírus, que são as duas áreas que eu venho. Um pouco de estatística também, pude aprender um tanto de estatística sozinho, mas acho que sobretudo o que eu diria é aprender algo novo, uma ferramenta nova, e aí entra um elemento interessante, que é você entender que essa ferramenta, poucas pessoas utilizam talvez, ou para alcançar esse tipo de informação é muito difícil. Ter um pacote de aprendizado e entender como funciona uma ferramenta e saber usar ela para responder perguntas que você quer fazer é ótimo. Eu acredito que o conceito de doutorado é muito sobre isso, aprender a usar mais e mais ferramentas e como obter respostas, né, interessantes a partir dessa ferramenta. Não só usar, mas saber, para responder a pergunta, tipos de perguntas diferentes, eu sei qual ferramenta eu uso para ter respostas. Esses ensinamentos nessa área. Para além disso, acredito que um ensinamento muito importante também sobre priorizar. Então, eu até comentei que eu queria falar em um vídeo sobre isso, mas em resumo, aqui para vocês eu particularmente acho complicado quando pessoas, ou até você mesmo, eu também dizia muito não ter tempo. Mas se você olhar para outro viés, essa mesma frase, no fundo, o eu não ter tempo é você não priorizar algo. E isso é totalmente normal e aceitável, porque nós temos um tempo limitado de vida, temos um tempo necessário de sono, um tempo necessário de alimentação, um tempo necessário de interação social pode diminuir ou não, dependendo da sua individualidade, se você consegue ou não, se você precisa de mais tempo para se relacionar com pessoas, estar em contato, conversando ou não, tendo trocas, né? Então tem vários tipos de atividades no seu dia. Priorizar é escolher um bloco de tempo para você realizar um tipo de atividade que você quer naquele momento, seja atividade física. Vou fazer 30 minutos, 40 minutos de atividade física. Ou vou estudar, vou escrever um texto em inglês e tentar achar os meus erros. Isso é você, por exemplo, tentar priorizar. Porque o tempo em si, tudo que não é administrado, se perde. Então, se você não administra o seu tempo olhando como blocos de tempo que você tem que priorizar, as coisas você vai perder elas. E há dois pontos nisso, o lado ok e o lado não ok. O lado não ok seria, tenha consciência de que muitas vezes é importante saber priorizar as coisas se você está em situações que você tem como priorizar com sabedoria. Outros momentos não tem como você ver saída, e às vezes você tem que priorizar realmente um monte de coisa e você não consegue priorizar outras, porque, eu não sei, você tem um filho, tem uma filha, tem que cuidar dessa filha, tem que cuidar desse filho, tem outras demandas aí, um pai doente, uma mãe doente, uma irmã doente, então seu tempo já está sendo priorizado para outras coisas, então não cabe, sei lá, estudar 1 hora por dia de idiomas, coisas assim. Isso é muito individual. O importante, o ensinamento que eu tive aqui muitas atividades vão ser trazidas até você
em diferentes aspectos. Vou fazer um vídeo só falando sobre doutorado, mas no doutorado é um exemplo clássico disso, onde, cara, depende muito do que o seu orientador ou orientadora tá planejando para você, pedindo, esperando de ti, algo nessa linha. Mas é muito importante entender que, na medida do possível, se for possível para ti, saber priorizar aquilo que vai... É como se fosse exatamente uma dinâmica de aplicação, sabe? O que mais vale a pena a longo prazo, para você estrategicamente, você prioriza. Aquilo que você acredita que é menos, que agrega relativamente menos, e você pode postergar, não priorizar e fazer em outro momento, se existe essa possibilidade, aí está o segredo de você poder aplicar isso. Então esse foi também um grande ensinamento, saber priorizar aquilo que é mais urgente. Claro que quando eu vim para cá, o mais urgente para mim era aprender minha informática, instalar Linux, nem é tão difícil assim, mas é uma etapa. Aprendi a instalar os programas, que foi outra etapa que até tomou tempo, porque eu nunca tinha instalado isso antes, e aí tem 1000 problemas que podem acontecer, parece simples assim, mas de verdade é chatíssimo, sabe? Eu acho que às vezes montar um móvel vai ser mais fácil do que baixar um set de programas de bioinformática, sem dúvida, porque algum pepino vai dar em algum momento. Nesse período que eu estive aqui, em relação ao desafio, eu venho a pensar que o desafio de estar aqui há um ano está muito atrelado, na verdade, com o próprio desafio do doutorado, mas no caso eu tô aqui, então é isso que se encaixa, né? Quanto mais distante você está do que você quer entender e do manuseio da ferramenta para responder a pergunta, mais pressa, ansiedade e mais você se cobra, achando que você está longe, que está ruim, está mandando mal do que você está fazendo. E é um pouco complicado porque não existe pílula mágica, então para você aprender uma ferramenta e aprender a fazer algo, vai levar um tempo. E tem o termo que a gente usa em jogos, que é rushar. Se você joga, você já ouviu falar isso em fazer um rush, em rushar um personagem para ficar forte no jogo. Rushar seria por priorizar muito, aplicar muito tempo, priorizar muito uma atividade até que você consiga entender aquilo. Então o desafio para mim foi lidar com essa ansiedade e a pressa de querer entender como as ferramentas mais básicas de bioinformática funcionavam, conseguir rodar elas, conseguir obter resultado delas, entender o que era esse resultado, me familiarizar com isso. Tudo isso foi muito estressante e cansativo, até porque eu precisava também fazer minha qualificação. No vídeo todo eu vou comentar sobre isso, mas basicamente ansiedade e muito autocobrança, né? O que pode ser muito ruim também, se cobrar muito, e sem dúvida é na verdade. Para muitas coisas na vida, e se não todas, existe um nível interessante de quanto você tem que ter das coisas. Então, ansiedade é interessante que exista, e uma certa quantidade de estresse é interessante que exista também. É muito complicado isso ultrapassar. Ter isso ultrapassar facilmente é muito complicado, porque ocupa muito a sua mente, você fica muito ao redor disso. Então, acho que de desafio principal envolveu isso, e emocionalmente eu diria que desafios envolveram aí a ansiedade e ansiedade minha e autocobrança. Nesse ano fora também eu acredito que, nítido de novo, né, mas o quanto é interessante para quem está nessa vida e carreira acadêmica se notar como cada vez se sentir ligeiramente como um elemento, né, você é uma célula, você é integrante do mundo da ciência, e não necessariamente se sentir acoplado e grudado em quem te hospeda, orientador ou orientadora, mas olhar para o mundão e entender que tem um mundo de conexões. Repare, quanto melhor você entende uma ferramenta, uma área, e nem que você não saiba ter as respostas, mas você já entende suficientemente bem uma ferramenta, uma área, que você já sabe uma das melhores formas de achar as respostas. Você não sabe elas, mas você sabe como achá-las. E você sabe achar rápido, diria. Você consegue compreender isso. Não é como se fosse, putz, eu vou ter que descobrir a roda para entender como é que faz isso. Não, já fiz isso outras vezes. Fazer de novo, achar uma resposta para esse tipo de pergunta com a ferramenta vai levar um tempo, mas eu sei como fazer. Então isso também é muito importante. Olhar as conexões e valorizar isso, porque, vou falar em outro vídeo ainda, mas o doutorado é um processo que dura e acaba. A sua demissão está datada, você já sabe quando você vai sair fora daquilo. E é importante tentar cultivar conexões, seja de outros colegas mais experientes, porque nem sempre você vai ter essas pessoas ao redor, seja também de possibilidade de trabalho em outros lugares, né? Vendendo o seu peixe, o grande, bom e velho marketing se vendendo. E acho que ainda na parte de desafios, eu diria que aqui, talvez aí pela primeira vez, eu pude enxergar melhor e visualizar como uma coisa que estava me afetando muito negativamente, já faz anos na verdade, que eu chamo de uma moeda, é como se fosse uma moeda, onde ela tem duas faces, a cara e a coroa, só que eu visualizo que muitas vezes eu usei uma moeda onde um lado era a comparação e o outro era o julgamento. Então aqui, como desafio, para mim, mas ao mesmo tempo uma parte positiva de aprendizado é muito cruel usar essa moeda com tudo na vida, porque você se julga e se compara, e você
Quando não, se compara ao outro, diminuindo ele, julgando o outro, só que vez ou outra você vai fazer o mesmo contigo. E isso vai ser muito negativo para você. Vai te afetar muito negativamente. Então, o que eu pude aprender comigo mesmo, principalmente, é muito cuidado para não ficar lançando essa moeda. Tanto não comparar e nem tanto julgar o outro, até porque a história de cada um é drasticamente individual. E não cabe a ti ficar fazendo essas comparações ou julgamentos. Então, se encerra nisso. É muito individual e cada um vai saber o que está vivendo e como está vivendo. O importante é você desempenhar o melhor de você. Sempre isso, sempre isso. E sentir que está indo bem com isso. Porque isso vai te trazer mais paz. Não sei como é na sua vida, mas muitas vezes você pode estar se julgando e se comparando, e isso é muito cansativo. E a comparação é um novelo infinito. Você vai ficar puxando, puxando a linha e nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você sempre vai achar uma forma, porque não, aí você sempre vai achar um jeito de ir, entendeu? Qualquer coisa, você vai ficar sem parar nisso. Realmente, ao meu olhar, e o que resolveu e tem sido ótimo pra mim é fugir disso. Nem entrar nesse novelo. E naturalmente, os homo sapiens, nossa espécie, sempre quer pegar um novelo e quer começar a puxar. Quer julgar, quer comparar. Isso vai sempre existir, eu acredito, de alguma maneira. Mas a decisão entre continuar puxando e puxando, e aí dias e dias puxando no mesmo novelo, é nossa. E você decide parar isso ou não. Então esse é um grande ensinamento também. E por fim, morando aqui, acho que pude ter reflexões e estou ainda aprendendo, principalmente, sobre apreciar o dia, apreciar o momento atual. Eu tenho muita dificuldade ainda em não me transportar para o futuro e ficar me vendo no futuro, problemas no futuro, o que eu vou fazer depois, pós-doc ou não, emprego ou não, onde eu vou morar, pagar aluguel, eu vou precisar de fiador, passa pra minha cabeça. Mas eu nem consigo responder isso agora, porque ainda me falta mais um ano ainda pro meu retorno. 11, vai, que seja 11 meses e 20 pipipi dias aí, mas há muito tempo ainda. E há muitas outras preocupações reais para eu ter. Então, o hoje, o atual, é onde eu preciso de mais atenção. E não o amanhã. E sim o atual, o hoje. Então, esse sem dúvida outro ensinamento que eu estou cultivando. Não aprendi ainda e estou pouco a pouco batalhando para aprender sobre isso. E um ensinamento bônus para quem tiver a chance de ir para fora e vivenciar uma experiência fora do seu país, né? Cara, cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter uma vivência e cada um tem um perfil. Primeiro isso, que mesmo que seja óbvio, eu acho que é importantíssimo mencionar. Então, você às vezes pode ser uma pessoa sociável ou nem tão sociável. Às vezes você fica em paz, não tendo tanto contato com outras pessoas, um contato um pouco mais profundo, ou criando uma rede de pessoas que possam te dar alguma forma de apoio, amigos, né? Estando aqui, por variados motivos, não é nem... Por vários motivos, foi mais fácil criar conexões com outros brasileiros que vivem aqui. Não tive conexões com pessoas espanholas realmente daqui tão boas e não criei uma rede de apoio, nesse caso, com pessoas daqui, mas sim acabei criando com brasileiros. Não acredito que seja via de regra, então, de novo, isso é muito individual. Na minha história, isso foi o que aconteceu e tem sido ótimo. Pessoas que estão aqui trabalhando, vivendo aqui há anos, por outros motivos, fora da área da academia, aliás. Então até é legal, né, variar para não deixar cair nesse tópico de assunto. Mas vai estar muito conectado a quanto você deseja, sim ou não, ter um círculo de amigos e pode demandar mais energia da sua parte, se você for para fora, cultivar isso. Pode ser que você tenha tem sempre um fator sorte de você encontrar pessoas com facilidade, que já se conectem a ti, ou às vezes você vai para um grande centro, onde eu vivo é uma cidade pequena, então não é um grande centro de pesquisa que tem vários pesquisadores de fora. Não, é um centro de pesquisa médio para pequeno, eu diria. Então a própria cidade também não tem tantos estrangeiros, diria no sentido da academia, né? Mas se você está num grande centro, deve ter um monte de lugar, o que facilita criar algum tipo de laço. Se é uma conexão boa ou ruim, vai depender, né, de outras variáveis também. Mas, sem dúvida, conectar com brasileiros aqui, criar uma rede foi uma parte muito positiva, morando aqui em Burgos há um ano. E só um pequeno adendo, eu gosto muito de tecnologia, então produtos de tecnologia, tudo que é tecnológico com telinha eu gosto. Um adendo é que com a variação do euro, não, aqui as coisas têm um preço melhor, porém depende, e se o euro no momento atual está 6,36, com o euro alto dessa forma, alguns produtos compensam
e outros nem tanto. Aqui na Espanha tem uma forma de parcelamento ainda muito pouco explorada. Então, alguns bancos oferecem algo para alguns produtos um parcelamento de até 3 vezes. No máximo que eu vi até hoje, sem juros, 4 vezes. Então, bem diferente do Brasil, que a gente podia, né, parcelar em 10 vezes sem juros e às vezes até 12 sem juros, né, dependendo ali do que a gente estivesse comprando. Então, não necessariamente é mais barato, porém, sim, você encontra muita coisa com um preço melhor. O problema é, como eu falei, o fator ter o dinheiro todo ou parcelar sim ou não. Mas sim, os produtos que você consegue encontrar e parcelar, computador, notebook, câmera, celular, smartwatch, essas coisas assim, tudo isso, peça de computador, placa de vídeo, tudo que é possível encontrar e parcelar para que vá cobrando mês a mês, se torna uma opção melhor ainda. Sabendo que no Brasil você poderia parcelar em 10 vezes, né, no crédito. E aqui deve existir crédito, mas até onde entendi se usa o débito, né? Então sempre é debitado direto à sua conta. Eu acredito, o custo de vida devia ser muito menor e até para fazer viagens era muito menor. Hoje, pós-pandemia, sem dúvida, está muito caro. Eu digo muito caro por não estar barato, está longe de estar barato. A possibilidade de fazer viagens. Você vai ter que caçar com muito esmero uma promoção com muita sorte no meio de uma quarta-feira para você conseguir uma passagem de avião para sei lá onde. Talvez no passado, por muito menos, fosse possível. Então, esse conceito que muitas pessoas ainda têm de que já está na Europa é muito mais barato, é mais barato do que sair do Brasil para vir para a Europa. Realmente, se você já está aqui morando por um ano, o custo de você sair da Espanha para a França, comparado a sair do Brasil para a França, é muitíssimo menor. Mas ainda vai custar ali, depende de várias coisas, mas se você está em casal, para ficar num hostel 5 dias, seus 800 euros, 1.000 euros, dependendo de onde você vai dormir. Tem cidades onde é mais caro, o hostel, então tem todo esse eixo. A passagem pode não ser tão cara, mas para dormir vai ser muito caro, mesmo que seja um hostel compartilhado com várias pessoas. O preço vai aumentando a cada dia. E a alimentação também de cada país, mesmo que seja comprando no mercado, pode e tem um preço elevado. Tem países que têm um preço de custo de comida no geral um pouco menor, e tem países que é um preço maior, mesmo que você vá comprar ali atum no mercado para fazer um lanche. Tudo depende, mas é de se esperar já preços maiores, mais caro, e não inocentemente acreditar que com valor menor você vai conseguir viver bem ou fazer muitas viagens. Custa caro. E aumentou principalmente por causa da pandemia, né? Esse vídeo foi para falar sobre tudo que eu pude aprender emocionalmente da Tech e profissionalmente também, já que eu completo agora um ano aqui em Burgos. Muito obrigado por ter assistido e comenta se você tem dúvidas sobre mais coisas que eu estou vivendo aqui, do que eu estou fazendo. Te agradeço. Até mais.